Boa. Quando a questão fala em sentido e correção, não é análise sintática. É existe e está certo e existe e está certo. Não assim, o que tem aqui é um sujeito e o que tem aqui é um objeto direto. Não. Sentido e correção é diz a mesma coisa e está certo e está certo. Concordando, quem pode concordar, concorda, e quem não pode, fica no singular. Legal? E aí, bateu a canseira aí ou não? Não? Vou ter que dar um exemplo, eu não queria, mas eu vou dar um exemplo. Eu fazendo prova da minha faculdade, faculdade é uma bobagem, né? Faculdade, assim, é legal, mas é ruim, né? E aí tu faz várias provas, eu faço umas provas, às vezes, que eu tenho vergonha pelo professor. Eu penso assim, ó, não faz isso. Se é pra fazer essa merda, dá 10 pra todo mundo. Prova de verdadeiro ou falso. Meu... Sabe? Quinto, sexto semestre eu fazendo prova de verdadeiro ou falso. É uma constrangedor, velho. Né? Aí eu tô lá fazendo verdadeiro ou falso. Aí a questão era assim, ó. Verdadeiro ou falso? Tu entendeu meu drama? E o pior era que o que estava escrito aqui, pela psico, era verdadeiro. Que era assim, o cara que tem tal sintoma, tem tal transtorno, ele relata tais coisas. E as 3 coisas que ele relatava era o transtorno. E eu pensei, e agora, né, meu? Será que isso aqui não é uma pegadinha? Porque às vezes o prof faz, né? Daqui a pouco o cara aqui, ó, otário, olha português também. E aí eu fiquei na dúvida. E aí, uma colega minha levantou a mão e falou assim, ó, ô professora, eu tenho uma dúvida. E eu pensei, vou chamar também, né? E aí a professora já largou assim, porque prof é trouxa, sempre, não tem volta. Prof é trouxa. E ela já largou assim, ó, a interpretação faz parte da prova, pessoal. E eu, fudeu, né? Agora eu vou levantar a mão e ela vai me dar uns dedos também, né? E aí eu deixei. Aí daqui a pouco ela passou por mim e eu fiz aqui, ó. Ô, professora. Chamar de professora, eles param, entende? Chamar ô, sora, ela, vai te fuder. Aí eu, ô, professora. Eu fiz aqui, ó, bem trouxa. Ô, professora, é pra analisar tudo? Assim, eu fiz aqui, ó. E aí ela me largou. É, né? Vai fazer o quê? E eu, puta merda. Aí eu falei assim, ó, pela resposta, ela não sabe. Verdadeiro. Acertei. Eu pensei, se eu botar falso e ela me der errado, eu vou meter um recurso. Eu vou dizer, ô professora, deixa eu te explicar uma coisa. Professora, doutora, olha só. É que este verbo, ele está no sentido de ocorreram. Ocorreram casos em que o paciente relatou. E se eu troco por ocorreram, Sorinha, é houve, não é houveram. Vocês entenderam a vergonha que é isso? Você tem noção? Entrei na sala, não tinha ninguém na sala, só tava o Felipe. E eu falei, caraca, Felipe, cadê a galera? E o Felipe me disse, é uma hipótese, o Felipe nunca diria isso. Cadê a galera? E o Felipe dizia assim, haviam 20 alunos no começo da aula. Haviam 20 alunos no começo da aula. É lindo quando fala isso, mas tá errado. Porque ele está me dizendo, existiam 20 alunos. Se existiam, não haviam. Havia 20 alunos. Entenderam a importância desse cara? Esse é o cara que mais cai nas provas. Se eu tivesse tempo, eu faria uma apostila só de questões do verbo haver. Direto. Agora teve o delegado esse fim de semana? Falei no pré-prova assim, ó, amanhã vai direto na questão do verbo haver. Nem lê o texto, vai no verbo haver que vai estar lá. Certo? Sempre aparece. Ele é o cara. Deixa eu te mostrar mais essa aqui, ó. Turma, 2 verbos juntos, como é que é o nome? Locução. Perfeito, locução verbal. Numa locução verbal, fica olhando pra cá, ó. Numa locução verbal, quem manda é sempre esse. É sempre o último. Esse cara é o que manda. Esse aqui é o que eu chamo de auxiliar. Esse é o que eu chamo de principal. Verbo auxiliar, verbo principal.
Quando o haver for o principal, ele diz, ei, não tem sujeito para ninguém. Está havendo ótimos avanços nessa turma. Mas tu entende que se eu colocar o ocorrendo, por exemplo, como é que fica o meu auxiliar aqui? Estão. Estão ocorrendo ótimos avanços. Estão ocorrendo ótimos avanços. Porque agora, na locução, o principal é o ocorrendo. E o ocorrendo é um verbo da vida. O especial é o haver. Como é que cai? Troca-troca de verbos, preencher lacunas, preenche a lacuna na linha, no período, aí tu vai lá de ponto a ponto e olha quem é o carinha que está ali. O verbo haver, no sentido de existir e de ocorrer, não tem sujeito. A melhor pergunta que ninguém fez. Quando é que ele tem sujeito? Quando ele não é no sentido de existir e de ocorrer. Aí a gente vai ver na próxima aula, tá? Senão vai ficar muito complicado agora, vai dar treta. Foi? Alô? Olha aí o verbo, ó. O verbo mais usado no Facebook nessa semana. Verbo fazer. Diz a regra. Verbo fazer também não tem sujeito quando ele indicar temperatura, quando ele indicar fenômenos da natureza ou tempo. O que mais aparece em concurso é o tempo. O que mais aparece no Facebook é a temperatura. Ó, olha as pessoas. Começaram as temperaturas baixas aqui no sul. E as pessoas dizem assim, ó. Tô apavorado. Amanhã farão 3 graus. Amanhã farão 3 graus. Sempre que eu escuto alguém dizendo amanhã farão 3 graus, eu penso, tomara que congele uma pessoa dessa. Porque farão, não tem como farão, amigo. Por quê? Porque o verbo fazer está indicando temperatura. E quando ele indicar temperatura, amanhã fará 3 graus. Não farão 3 graus. Ele não concorda. Vocês devem ter um amigo assim, ó. Primeiro friozinho. Aí os caras põem assim, uma bergamota, que é uma tangerina, pessoal. Só que aqui no sul a gente deu um nome diferente. A gente deu de bergamota. O cara põe uma tangerina, um chimarrão e uma grama, assim, no fundinho. E os pezinhos pra cima, assim. Vocês já repararam? Vocês têm esse amigo também no Face de vocês? É o mesmo? Tangerina, chimarrãozinho, os pezinhos e o sol. Aqui no sul a gente deu um nome pra isso. A gente criou um verbo chamado lagartear. Lagartear é comer bergamota no sol tomando mate. Dá uma dor de barriga. Fenômeno. E aí as pessoas põem assim, ó. Hashtag friozinho gostoso. Hashtag ai que delícia. Hashtag Gramado, tô chegando. Hashtag fizeram 5 graus. Eu tenho uma vontade de comentar. Hashtag gramática urgente. Por quê? Porque fizeram 5 graus, porra, velho. É o verbo fazer indicando temperatura, não tem plural. Então, mesmo se for numa locução verbal, e quando eu tenho uma locução verbal, o último verbo é o que manda. Se ele não tem sujeito, ele contamina a locução. Está fazendo 6 graus. E não estão fazendo 6 graus. Ele não tem sujeito. Olha que legal essa pergunta que eu vou fazer agora, então, ó. Neste período aqui, ó. Quantas orações eu tenho neste período? Quantos verbos eu tenho neste período? 2. Então, escrevi e fará. Cada verbo no seu, no seu quadrado. Quem é o sujeito de escrevi? Eu. Perfeito. Não é me, né, pessoal? Que me não conjuga verbo, pelo amor de Deus. Sujeito sou eu. Sujeito sou eu. Agora, quem é que fará 30 dias? Não tem. Porque é o verbo fazer indicando tempo transcorrido. Legal? Legal, né? Faz noites quentes nesta época do ano. Quem é que faz as noites quentes, pessoal? Não tem.
Foi? Esse é o segundo mais importante, tá? O haver é o cara que cai. O fazer é assim, a banca resolveu diferenciar um pouquinho. E aí, quando as bancas resolvem avacalhar de vez, cai esse mimadinho aqui, ó, que é o ser. Olha que desgraçado que é esse verbo. Esse verbo, ele diz assim, quando ele indicar hora, data e distância, data, hora e distância, ele é sem sujeito, igual os outros, não tem sujeito. Só que a sacanagem dele é, ele concorda com o numeral. Ele não tem sujeito, mas ele concorda com o número. Então olha que desgraça. Agora são 10 horas e 15 minutos. O verbo ser concorda com as horas. Então, agora é 1 hora. E se fosse assim, ó. É ou são 1 hora e 15 minutos? A gente fica louco para pensar como matemática, né? Passou de 1, então é plural. Mas ele concorda com a hora. Então é. É meio-dia, é 1h15. São 2, são 3, são 4, são 5. 2016, 3 concursos perguntaram como que se pergunta as horas. Eu ia perguntar isso agora. Tu vai perguntar as horas ou como é que se pergunta as horas? Como é que se pergunta? Como é que se pergunta as horas? Oração? Ou hora é? Ou que hora é? Que hora é ou que horas são? Ou que horas é? Horas é não, né, pessoal? Horas é lavar as mãos, né? Tá, tem medo. Que hora é ou que horas são? Eu te diria que horas são, porque a probabilidade de ser mais de 1 hora é maior. Eu já vi que o Dudan é o queridinho da turma, né, pessoal? É só o Dudan paga, o Dudan fala, o Dudan não sei o quê. Olha, pessoal, quem sabe o Dudan vem dar aula de concordância pra vocês aqui. Porra, meu, olha aqui, ó. Ô, Felipe, tem como botar no programa do computador ali, quando editar a aula, quando eles falarem Dudan, botar Zambelli? Ah, porque é só Dudan na aula, meu. Olha, por que tá certo o Dudan, então, nesse caso? Apesar de eu não achar legal. Por que o Dudan tá certo? Porque qual é a chance de ser 1 e meio-dia? É meio-dia, é 1, são 2, são 3, são 4, são 14, são 16. Então, por isso que a gente pergunta que horas são. Só que quando a gente estava no colégio, a gente perguntava que horas são e sempre tinha um abobado para dizer o quê? Olha eu, no colégio. Até hoje tem um abobado para dizer oração no colégio, oração na igreja. Aí tu ficava ali, ó. E a do pavê, fala do pavê também, que é legal. Vocês não fazem isso? Vocês riem? É melhor comer. Ah, eu não dou risada. Eu já tô numa fase que eu já fico assim, ó. Por que que oração é um problema? Tá certo, mas é um problema. Porque existe uma coisa chamada de cacofonia. Caco é ruim e fonia é som. Uma cacofonia é quando a gente aproxima palavras e elas lembram outras. Quando eu digo assim, jaquetinha ido à aula. Jaquetinha ido à aula. Uma jaquetinha. A boca dela. Não tem uma música sertaneja agora que a mulher grita isso. Como faz comigo quando faz com ela e beija a boca dela. Não tem uma música que é assim? Quem conhece sertanejo sabe. Tem, que é uma das irmãs aí que deve cantar, que ela fala isso. Como faz comigo quando faz com ela, quando beija a boca dela. E eu pensei, será que é só eu que tô vendo uma cacofonia nisso? Não faz sentido, né, cara? Mas é cacofonia. Na boca dela. Boca dela. Quando tu pagou a rifa pro cara lá, ô meu, já paguei. Já paguei. Cacofonia. Então, tudo isso é quando a gente aproxima 2 ou mais palavras. Isso é cacofonia. Apesar da cacofonia, é o certo, pessoal. Apesar da cacofonia, é o certo, porque é uma questão de lógica. Então, hora é, não se pergunta. E antes que alguém fale, que esses tempos eu falei, não se pergunta que hora é.
Aí um cara perguntou assim, ó, tá, e se eu já sei a hora? Aí tu não pergunta. Deixa eu dizer trouxa. Só pra testar a concordância. Não, deixa de ser mongolão, né? Ó, talvez a mais estranha seja essa, turma. A data é bizarra, porque eu digo, hoje são 6 de setembro. Aí a gente fica assim, tá, mas não tá subentendido a palavra dia? Até pode estar. Só que se existir a palavra dia é que a gente concorda. Hoje é dia 6 e hoje são 6. Não sei se no colégio de vocês não tinham que botar assim, ó, Porto Alegre. Vocês assistiu isso também? Que merda, né? E aí a gente botava são... Tananã, tananã. Isso, a senhora estava certa. São 6 de setembro. É dia 6 de setembro. Se fosse um, né? Isso. Primeiro é primeiro. E quilometragem, mesma coisa. São 100, é 1, são 2, são 3. Concorda com a quilometragem. Os metros não. É igual às horas. Não importa os minutos. Importam as horas. É isso aí. Bem difícil de cair. Se cair, já vou te adiantar, é esse cara aqui, ó. O das horas é o mais tenso. Foi de boas? Então agora a gente vai ver mais esse cara que é o último, que é o famoso sujeito oracional. Esse é o último, turma. O último sujeito. Aí a gente vai para o pátio um pouco. O que é um sujeito oracional? O que é oração mesmo? Verbo. Legal. Então, sujeito oracional é o sujeito que vai ter um verbo. Então, vamos lá. Olha aqui que legal. Vamos começar por uma mais... Vamos começar pela segunda. Era indispensável que eu voltasse cedo. Turma, cada verbo no seu quadrado. Neste período, quantas orações eu tenho aqui? Quem são elas? Era. Voltasse. 2 orações. Cada verbo no seu quadrado. Vamos lá, saideira, te concentra. Quem é o sujeito de voltasse? Quem voltasse? Eu. Que tipo de sujeito é esse? Simples. Sujeito simples. Eu. Pronome reto, sujeito simples, tudo lindo. Agora pergunta lá para aquele cara. Que era indispensável? Entendeu a maldade? Que eu voltasse cedo era indispensável. Só que quando eu respondi a pergunta de sujeito, esse cara veio com um verbo lá dentro. Então ele recebe o nome. Tudo isso de azul é o sujeito que tem um verbo dentro do nome. Oracional. Eu entendo que a loucura é, tá, mas dentro do sujeito oracional tem um outro sujeito? Sim, porque o que faz ele ser oracional é o fato dele ter um verbo. E aí é cada verbo no seu quadrado. Aí tu vai perguntar para esse. Vamos de novo. Vamos começar para a frase do Jung ali, ó. Quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Vamos começar até a vírgula ali. Quantos verbos eu tenho, turma? 2. Olha, sonha. Quem olha? Pergunta, tá? Quem é que olha? Boa, vamos pegar essa frase. Ele é indeterminado. Essa é uma regra que nos garante, assim, ó. Para ser indeterminado só tem caso A e caso B. Não é terceira pessoa do plural, para ser o A, e não é com o C. Então não é indeterminado. Vocês entenderam o que ele falou? Ele foi pela lógica prática do bagulho. E as bancas, se for a CESP, eles vão fazer essa pergunta. O sujeito dessa frase é indeterminado? Porque tu vai pensar, eu não sei quem é, né? Sei lá. É o quem. Só que olha que legal. Memoriza isso. Para ser indeterminado, ou é A ou é B. Se não for isso, não é indeterminado. Essa é a sacada. Baita sacada.
Entenderam? Qual é a lógica? Eu não sei quem é que olha, né? Mas tá na frase quem olha. Quem é que olha? É o quem? Quem olha? Maria olha. Felipe olha. Ele tá no lugar do cara. Ele é o sujeito. Como tu faz essa pergunta para achar o sujeito? Quem é que olha? Quem olha? É o quem. Viagem, eu tô ligado. Tá? Mas é assim, ó. São dois quens, isso. Um é o interrogativo. Quem é que olha? E tu me diz. Quem olha? Quem olhar? É o quem. Tu poderia até substituir pelo alguém, né? Isso. Alguém olha pra fora e sonha. Isso aí. Perfeito. Eu botei Felipe. Tu botou um alguém. É a mesma relação. É uma palavra que entra ali pra ser o sujeito. Mas essa pergunta é demais. Porque ele foi pela lógica. Eu não sei quem é o cara, eu não sei quem é o quem. Mas aí, tradicionalmente na gramática, tu só tem dois indeterminados. Ou A ou B. Ele não é nenhum dos dois. Então, vocês vão ter um sujeito. A maldade é perguntar. O sujeito da linha 7 é indeterminado. Vocês vão pensar, é caso A? Não, não é terceira pessoa do plural. É caso B? Índice de determinação do sujeito? Não, então é falso. Porque se eu for pela lógica, olha essa. Fica olhando. Ninguém, pessoal de casa se concentra. Ninguém comeu salada. Dia das Mães. Frase que a minha mãe largou na hora do almoço. Ai, sacanagem. Ninguém comeu salada. E eu pensei, que frase legal. Porque olha que legal. Se eu for pela lógica, quem é o sujeito? Pela lógica. Não tem. Ó, minha mãe, tá aqui a salada, ó, galera. Comemos o bagulho. Ninguém comeu salada. Não aconteceu a ação. Pela lógica, não tem sujeito. Pela gramática, pergunta pro verbo. Quem é que comeu salada? Sujeito simples. Não surta. Então assim, mas por que não é sem sujeito? Porque para ser sem sujeito é o haver, o fazer, o ser e os fenômenos da natureza. Não é nenhum dos casos. Então é sujeito simples. Agora olha que legal. Alguém comeu salada. Quem é o sujeito? Alguém. Que tipo de sujeito é? Simples, vale a palavra. Porque eu poderia dizer, alguém comeu a salada. Não sei, larguei o bagulho de salada aqui. Fui no banheiro lavar a mão. Quando eu voltei não tinha mais alface. E eu falei, caraca, alguém comeu a salada. Eu não sei quem é o sujeito. Pela lógica. Pela prova tem a palavra que responde, ela é o sujeito. Tem a palavra que responde, ela é o sujeito. Ei, não entenderam nada, né, meu? Eu tô ligado como é que é. Quando a gente cruza o braço pra prestar atenção na aula, é porque não tá entendendo nada. Às vezes eu faço isso também. E aí o prof me olha e eu faço assim, ó. Só pra dizer assim, ó. Vai, termina. Termina que eu tô todo pelo intervalo. Então o que eu não entendi? Ó, viu? Olha, ó, como é que ela tá. Olha como é que ela tá. É que no começo eu fiquei pensando. Se é oracional, tu colocou que tem verbo. O sujeito vai ter verbo. Mas o ele não é verbo. Não, tem lógica. O eu não é verbo. Perfeito. Onde é que tá o verbo? No sujeito. Aqui, tá. Entendi. Boa. Tá? Entendi. Vocês entenderam a dúvida dela? Ela falou assim, ó. Pô, se tu tá falando de um sujeito oracional, cadê o verbo no quem e cadê o verbo no eu? Não, mas esses são os sujeitos simples. É que eles fazem parte do sujeito oracional. Porque olha só. Quem olha é o quem. Agora, quem é que sonha? Quem sonha? É quem olha para fora, é que sonha. Então, aqui está o sujeito oracional, não do olha. O do olha é simples, o do sonha. O sonha tem um sujeito oracional. O era é que tem um sujeito oracional. Agora entendi. Tri, né? Entenderam essa lógica aí, turma? Quem é que desperta? Quem desperta? É quem olha para dentro. Desperta. Só que lá na minha resposta de sujeito, tinha um verbo, ó. Por isso que ele recebe o nome de sujeito que tem um verbo.
Tá, e aí eu posso perguntar para aquele verbo quem é o sujeito dele? Claro, cada verbo no seu quadrado. Quem é que olha? O quem. O quem é o sujeito do olha, mas o sujeito de desperta é quem olha para dentro. Ô, velho. O núcleo desse sujeito oracional, quem? Ah, que cria essa pergunta. Quem é o núcleo do sujeito oracional, então? O verbo. Porque ele é oracional. Isso aí. Então, olha que legal. Lá no começo da aula eu falei assim, ó, quem é esse núcleo aqui? O que é flor? Não, o que é buquês? E vocês falaram, é um substantivo. E eu, então guarda isso. O mundo, né, é dividido entre substantivos, nomes, e verbos. Nomes e verbos. Aqui é o verbo. Lá é nome. Será que o pessoal de casa está prestando atenção ainda? O que vocês acham? Eu acho que concorda com a terceira frase. A terceira? É que eu botei frases assim, para provocar insight, né? Vê-se que você não entendeu nada. Seria interessante que todos se envolvessem com a aula, né? Assim, tipo, vai, neném, né? Mas fica a dica, né? Vamos lá. Eu sei que vocês não estão gostando. Faz de conta que eu sou o Dudan, então. Pessoal, vou mostrar um negócio para vocês. Olha aqui. Um verbo, outro verbo, sim. Dentro desses verbos, cada verbo no seu quadrado. Quem não entendeu? Não é pra levantar a mão na aula, na frase. Senti que eu olhei para na frase, pelo amor de Deus. Ai, Deus me ajuda, me tira daqui, pelo amor de Deus. Quem é que não entendeu nada, pessoal? Na frase. Você. Que tipo de sujeito? Simples. Boa. Vai, tá terminando. Reta final. Olha aqui. Não pergunta sem o C, turma. Se tem o C, lembra que a gente joga o C para dentro da pergunta? Que é que se vê. Perfeito. Tudo isso. Tudo isso respondeu a pergunta desse verbo. A resposta desse verbo era você. Então, o que está de rosa aqui é o nosso sujeito que tem um verbo dentro. Sujeito oracional. É difícil, né? É que isso, quando cai na prova, não cai com esse nome. Isso aqui a gente vai ver lá na aula 6. Só para quem já está lá, tá? Na aula 6 eu vou te dizer assim, ó. A prova vai sublinhar isso aqui. E aí eles vão te perguntar assim, ó. O termo sublinhado exerce qual função sintática? Aí tu vai dizer, sujeito. Ou eles vão te perguntar, esse termo sublinhado é uma oração subordinada, blá, 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 blá. Aí é lá com as orações, é aula 6. Aqui é nome mais de boa, se a provinha tipo, sujeitinho oracional, e tu, amém, pronto. Vamos para a última e aí a gente vai fechar a matéria. Seria interessante que todos se envolvessem com a aula. Cadê os verbos aí, turma? Seria. Perfeito, seria Envolver-se. envolver-se. Ó, tem um C, né? Vou perguntar com C. Quem se envolvesse? Todos. Sujeito simples. Que é que seria interessante? O que é que seria interessante? Entenderam o bagulho? Prova difícil vai perguntar o termo sublinhado. Prova normal vai perguntar isso aqui, ó. Fica olhando. Fica olhando. Tá vendo que tem um que? Tem um que? Tem um que? Aula de ontem. Esse que é um pronome relativo ou é uma conjunção integrante? Eu troco por isso, tá? Olha aqui. Isso seria interessante. Isso se vê. Isso era indispensável. Então, uma coincidência do destino que esse que
é a tal da conjunção integrante. É mais fácil uma prova entrar pela conjunção integrante do que por sujeito oracional. O sujeito oracional é bem difícil de cair. É um tipo de sujeito, mas eles perguntam mais sobre a conjunção integrante. Se a nossa banca for a FCC, eu acho que não, mas se for, tem outra pergunta, que eles vão te perguntar isso aqui, ó. Olha que legal. De amarelo. Singular ou plural? Singular. Singular. Singular ou plural? Singular. E aqui? Singular. Todo mundo está no singular. E tu viu que esses três caras são os caras que têm um sujeito oracional? Existe uma regra que diz: o verbo que tem um sujeito oracional ficará no singular. Essa cai na FCC. Tá? Se for a FCC, essa é a pergunta. Se for uma CESP, uma Sesgran Rio, perguntam quem é o quê, perguntam quem é a oração sublinhada, que a gente vai ver mais lá pra frente. Nasce de outra forma a matéria. Isabelle, nessas frases nós temos dois sujeitos. O sujeito simples e o sujeito oracional. Se eles quisessem saber o sujeito simples, como eles nos perguntariam? O verbo dele. Quem se envolvesse? Todos. Sujeito simples. Aí eles perguntam do verbo dele. E o oracional, como eles perguntariam? Aí depende da banca. A FCC vai te perguntar se esse verbo aqui, ó, não pode ser reescrito como vencer. Não, porque o verbo que tem um sujeito oracional tem que ficar no singular. Essa é a pergunta da FCC. Na CESP, eles vão me perguntar, esse que é conjunção integrante ou pronome relativo? Na CESP, eles vão me perguntar, o que está sublinhado aqui, ó, é que tipo de oração? Aí a gente vai ver lá na aula 6. E aí uma banca mais normalzinha te pergunta, o que está sublinhado é um sujeito oracional? É um sujeito oracional também. Mas é difícil cair o nome sujeito oracional nas provas, é bem difícil. Só queria que você soubesse que existe. Oi? Peraí, quem está falando comigo? Desculpa. Oi. O sujeito oracional está sempre vinculado ao pronome relativo. Boa. Aquele que não é o relativo, aquele que é a conjunção integrante. E a conjunção integrante não é só sujeito. Vocês estão com a apostila completa aí? Vocês querem dar uma olhada nessa parte só para a gente ver o que vai ter na aula 6? Dá uma olhada lá na aula 6 então. Só para a gente entender que o buraco é mais embaixo aqui. 39. 39? Então já vamos para uma 43. 42. Olha que legal. Lá na 42, nessa aula, que é aula 6, eu acho que a gente vai ter isso num sábado até. Vai ser assim, ó. Eu vou dizer para vocês. Ô pessoal, existem as orações subordinadas substantivas. Essas orações subordinadas são geralmente introduzidas por conjunções integrantes. Quem são as conjunções integrantes? Que e se. Aí eu vou dizer assim lá nessa aula. Quando a gente puder trocar pela palavra isso. Beleza. Aí eu vou dizer assim, ó. Essas substantivas podem ser... Olha que legal. Subjetivas quando funcionam como sujeito, que é o que a gente está vendo. Mas elas podem ser objetivas diretas. Objetivas indiretas. Completivas nominais. Predicativas e apositivas. Tem outras funções sintáticas. Quer ver como a gente já sabe um pedaço da matéria agora? Pelo menos uma a gente já consegue. Ó. É imprescindível que você estude com a casa concurseiro. Aí eu vou falar assim para vocês. Ó. Nessa aula eu vou dizer assim. Ô pessoal, achem os verbos. Quantas orações eu tenho neste período? Eu vou dizer isso de novo. Eu vou dizer daqui até lá. Aí vocês vão dizer estude e é. Aí eu vou dizer quem estude? Você. Aí eu vou dizer, isso aqui é um sujeito simples. Vocês lembram da aula 2? Aí vocês vão dizer, não. Aí eu vou dizer,
E que é imprescindível? Começou por uma conjunção integrante. Essa conjunção integrante introduziu um sujeito. Aí, aquela pergunta que eu te falei que a CESP e a Cisgran-Rio fazem, que é assim, ó. A oração sublinhada exerce qual função sintática? Sujeito. Aí vem daí. Então ela entra por outro mérito. Eu acho que o rolo é maior. Sujeito oracional não cai esse nome. Eles vão te perguntar, ou quando a prova assim, ó, difícil. O que está sublinhado, ó, oitava série. É uma oração subordinada, substantiva, tananã. Cai bem mais pesado, sabe? Não cai sujeito oracional, cai assim, com nome e sobrenome da oração. Aí é questão bem difícil. Aí a gente vai ver. Agora é só pra gente ir se agarrando no que dá. Oi? Eu costumo criar uns atalhos, assim. Você falou sobre conjunção integrante e relacionou a isso. Então toda vez que cair uma questão e perguntar se tem relação com conjunção integrante, eu posso, assim como conjunção integrante é CI, eu posso perguntar se combina com isso. Boa, boa. Ah, gostei disso. Vocês viram o atalho que ele fez? Para ver se é conjunção integrante, que é CI, né? Conjunção integrante, ele fez a associação. Combina com isso. Conjunção integrante troca por isso. E aí, se não combinado, já Boa. elimina aquela... Boa, boa. Vou começar a usar nas minhas aulas agora. Vou dizer que é meu. É isso aí, boa. Gravou aí, Felipe? Tira a parte que ele fala, tá? Só põe eu falando. Ó. Então vamos levantar, vamos pro pátio, vamos tomar um arzinho. E aí depois a gente volta, pode ser, pessoal? Sim. Legal.